Capítulo 11. A promessa do Pai. Nós nunca seremos abençoados com algo em que não acreditamos. Eu fui conhecer Jesus Cristo como Salvador por meio de um irmão da Fraternidade da Universidade de Purdue, em 1979. Depois que rejeitei os meus próprios modos e confessei Jesus Cristo como meu Senhor, sabia que havia nascido no reino de Deus. A Escritura nos diz: se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. Não havia dúvida de que eu estava salvo. Meu coração foi testemunha disso e a Escritura confirmou. Ainda assim, estava vivendo uma nova vida com falta de alguma coisa. E, por alguns meses, não reconheci o que era essa falta. Mesmo sabendo que eu era seu filho, o Senhor parecia distante. Quando lia a Escritura, parecia que estava em uma nuvem. Era difícil de compreender. Estava entendendo só um pouco, mesmo lendo-a diligentemente. Eu também não tinha a habilidade de caminhar em uma vida vitoriosa em meio às minhas circunstâncias adversas. Parecia que estava indefeso contra a forte pressão dos colegas de universidade. Enquanto o tempo passava, comecei a conhecer pessoas que pareciam caminhar muito mais próximas ao Senhor do que eu. Eles caminhavam com Ele de um modo bonito e pessoal. Estava perplexo. O que eles estavam fazendo que eu não estava? Por que Deus daria a eles essa proximidade que eu parecia não encontrar? Eles pareciam ter força e conhecimento nos caminhos do Senhor que eu meramente não conseguia ter. Então estudei a Bíblia e percebi que havia um encontro com o Senhor que eu não havia experimentado. Subtítulo: A promessa do Pai. Vamos dar uma olhada no que descobri na Escritura. Exatamente antes da ascensão de Jesus ao céu, nós lemos: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Atos 1, versículos 4 e 5. Jesus disse àqueles que acreditavam para não irem a lugar algum, orar, fundar igrejas ou preencher seus chamados, até que eles primeiramente recebessem a promessa do Pai, que era, em suas próprias palavras, o batismo com o Espírito Santo. A palavra batizou, a qual Jesus usou neste verso, vem da palavra grega baptizo, que significa imergir, submergir, tornar avassalador. Jesus estava comunicando que haveria uma imersão no Espírito Santo que eles não tinham ainda, mesmo acreditando na sua ressurreição, confessando seu senhorio e sendo seus fiéis seguidores ligados divinamente. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o fato de que receber o batismo do Espírito Santo não era uma sugestão, opção ou recomendação, era uma ordem. Uma ordem nos é dada para o nosso benefício, proteção ou para o bem do reino. Nós não devemos pegar leve com as suas ordens para o nosso próprio bem, como para o bem do reino. A promessa do Pai que lhes foi ordenada a receber, sem que eles soubessem, aconteceria 10 dias depois da ascensão de Jesus. Interessantemente, Jesus apareceu para 500 irmãos depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Veja 1 Coríntios 15, versículo 6. Mas apenas 120 estavam na sala superior 10 dias depois que ele os deixou. Eu acredito firmemente que a maioria destes 500 começaram esperando pela promessa,
Mas enquanto o tempo passava, muitas pessoas foram embora, por causa da impaciência, dúvidas, descrença e outras razões, até quando houve somente uma fração sobrando. Infelizmente, quase 4 de cada 5 não fizeram como Jesus os ordenara. Aqueles que ficaram estavam de comum acordo, estavam mortos para suas próprias agendas. Eles não pegaram leve ou inventaram desculpas para o que Jesus havia ordenado. Eu acredito firmemente que a atitude deles era de ficar até quando fosse preciso, só porque o Mestre havia dito para ficar. Depois que permaneceram somente aqueles que levaram a sério a ordem de Jesus, nós lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos 1 ao 4. O dia foi chamado de Pentecoste, que não é um termo originário do Novo Testamento, mas de uma das maiores festas de Israel. Note que eles foram cheios ou batizados com o Espírito Santo do mesmo modo que Jesus havia predito. Essa era a promessa do Pai e foi acompanhada por eles falando em outras línguas. Hoje em dia, o termo línguas é confundido ou mistificado por alguns simplesmente por causa da ignorância. Quando as Escrituras falam de línguas, sobre as quais eu também irei falar, fala somente de línguas que não são reconhecidas pelo nosso entendimento. Nós usamos essa palavra fora das conversas bíblicas também. Se você está com alguém de fora que fala inglês e você quer saber qual é o seu idioma primário, talvez o pergunte qual é a sua língua materna. Fazendo essa pergunta, você está meramente buscando saber qual é o idioma que ele recebeu de seus pais quando estavam aprendendo a falar. O barulho do vento impetuoso era o despertar do Espírito Santo, fazendo sua entrada inicial nos templos em que sempre ansiou habitar. Novamente, a Escritura não diz que ele era o vento, e sim, o vento era a manifestação da sua entrada. Subtítulo: Lados opostos. Neste ponto, deixe-me fazer uma observação interessante. Satanás e seu grupo de soldados sempre fazem coisas opostas para perverter os caminhos de Deus. Quando o Espírito Santo faz sua entrada inicial, ele o faz de uma maneira que não pode ser perdida. Pessoas veriam e ouviriam sua manifestação enquanto ele os enchia. Nós vamos ver isso em outros relatos no livro de Atos. Ainda assim, quando o Espírito Santo se retira, ele o faz em silêncio. Lembre-se que quando Dalila disse a Sansão que os filisteus estavam sobre ele, e ele saltou e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, versículo 20. Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele, porque o Espírito de Deus sempre se retira em silêncio. No entanto, quando os demônios entram, eles os fazem em silêncio. Mas, quando eles saem, muitas vezes, eles o fazem com algum tipo de manifestação. Você verá isso durante todos os evangelhos. Subtítulo: A promessa é para todos. Agora vamos retornar para o dia de Pentecostes. Havia judeus de todas as nações do planeta visitando Jerusalém para a festa. Quando a cidade ouviu o barulho do vento impetuoso, multidões foram para o lugar onde os discípulos estavam. Esses visitantes ficaram chocados enquanto viam os discípulos incultos falando das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Os visitantes, assombrados, exclamaram: "O que isso significa?" Pedro se aproveitou do espanto deles e se levantou para pregar
a respeito de Jesus para todos os presentes. Ao final da sua mensagem, ele disse: a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Atos 2, versículos 32 e 33. Note, ele disse a promessa do Espírito Santo era algo que eles podiam ver e ouvir. Diga para você mesmo: ver e ouvir. É importante que nos lembremos disso para os versículos que seguem. O coração da multidão reunida se compungiu e eles perguntaram o que deviam fazer. E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, versículos 38 e 39. Preste bastante atenção. A promessa que eles viram e ouviram é para todos os que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Exatamente o que esses discípulos receberam na sala superior foi prometido a todos os que chamam pelo nome do Senhor, o que inclui você e eu. A essa altura, eu gostaria de encaminhar você a cada registro de pessoas recebendo o Espírito Santo no Novo Testamento. Há mais 4 ocorrências. Tome nota de 2 coisas. Primeiro, em todos os registros, exceto um, foi uma experiência separada de receber Jesus Cristo como Senhor. Segundo, em todos os casos, as pessoas que estavam próximas puderam ver e ouvir uma manifestação externa das outras pessoas recebendo o derramamento do Espírito Santo. Subtítulo: Samaria. Filipe foi para a cidade de Samaria e anunciou-lhe Jesus. Multidões vieram para ouvir as coisas de que ele falava. Houve tremendos milagres, tais como os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Atos 8, 7. A diligência foi fortemente assombrosa e houve grande alegria na cidade pelo que lemos. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Atos 8, versículos 12 e 13. O povo creu nas boas novas de Jesus Cristo e foi batizado nas águas. Então, de acordo com a Escritura, eles eram agora nascidos de novo no reino de Deus. Ainda assim, quando nós continuamos a ler, vemos: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8, versículos 14 ao 16. A confirmação adicional deles já terem nascido de novo no reino de Deus é dada pela declaração de que haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Não há dúvida, eles tinham sido tirados do reino das trevas e estavam agora na família de Deus. Ainda assim, mesmo sendo crentes nascidos de novo, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Você talvez pergunte como foram salvos, se a Escritura diz claramente: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Isso é verdade. Nós não podemos confessar o senhorio de Jesus sem a influência do Espírito Santo. Mesmo assim, é uma coisa totalmente diferente de ser cheio dele. No momento da conversão, nós somos santificados, selados e habitados pelo Espírito Santo. Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, Efésios 1, 13 e Romanos 8, versículos 9 ao 11.
Mas nós não somos cheios com sua presença até que peçamos ao Pai em o nome de Jesus. Pelo que a Escritura diz: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Por suas palavras, o Pai Celestial, nós vemos que essa promessa é dada somente para aqueles que já são seus filhos. Da mesma maneira, Jesus disse depois: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. João 14:17. Pelas palavras de Jesus, nós vemos que é uma experiência separada do novo nascimento no reino. Vamos continuar com o povo de Samaria. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Atos 8, versículos 17 a 19. Estes crentes receberam o Espírito Santo depois de terem sido salvos. Não nos é dito especificamente se eles falaram em línguas. No entanto, por que Simão lhes oferecia dinheiro? A Escritura disse que ele viu que haviam recebido o Espírito Santo. Há uma manifestação óbvia, e não seria outra que não fosse os ver falando em línguas, porque é parecido com o que acontece nas outras experiências de derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. Revendo o relato das Escrituras em Samaria, nós vemos primeiramente que o recebimento do derramar do Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão. E segundo, que pessoas que estavam próximas viram uma manifestação externa. Subtítulo: Éfeso. O apóstolo Paulo e sua equipe chegaram a Éfeso e encontraram alguns discípulos. A primeira pergunta que eles fizeram foi: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Atos 19:2. Essa deveria ser a primeira pergunta que deveríamos fazer àqueles que se converteram recentemente. Por que deveríamos desejar que as pessoas vivessem sequer uma hora sem intimidade com o Senhor e o poder de serem testemunhas de Jesus? Veja Atos 1:8. Esses discípulos não haviam ouvido a respeito do Espírito Santo, eles haviam apenas sido batizados por João Batista. Então Paulo e sua equipe disseram a eles que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. E continuando, nós lemos: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos 19, versículo 5. Agora, de acordo com as Escrituras, eles definitivamente nasceram de novo no reino, porque haviam confessado o senhorio de Jesus e tinham sido batizados nas águas. Prosseguindo, nós encontramos: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, versículo 6. Novamente falaram em línguas e profetizaram no momento em que o Espírito Santo os encheu. E novamente espectadores puderam ver e ouvir a manifestação da promessa do Pai naqueles que receberam. Profetizar significa falar por divina inspiração. Pedro profetizou no dia de Pentecostes, quando falou a brilhante mensagem que trouxe milhares para o reino. Ele proclamou a palavra de Deus sem nenhuma preparação ou estudo prévio. Falou por inspiração. Estes homens em Éfeso tinham pouco entendimento dos caminhos de Deus antes de serem cheios com o Espírito Santo e agora estavam falando por inspiração a palavra de Deus que os havia enchido. A mesma coisa acontece com cada pessoa que é cheia do Espírito Santo. O professor vem para viver em nós e as coisas de Deus ficam claras. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, a palavra e os caminhos de Deus eram um borrão para mim. Depois a Bíblia se abriu para mim pessoalmente. Já testemunhei muitas vezes aqueles que depois de viverem muitos anos como cristãos sem o Espírito Santo, dizerem depois de serem cheios do Espírito Santo:
Eu tinha tantas perguntas e agora elas foram todas respondidas. E também, a Bíblia se tornou tão clara para mim. Do mesmo modo, tenho visto estudantes dirigentes das Escrituras que eram crentes nascidos de novo, mesmo assim não eram cheios do Espírito Santo, comentarem sobre o conhecimento das Escrituras pelos crentes cheios do Espírito Santo. Eles podem até estudar 3 vezes mais. Mesmo assim, são deixados para trás pelo conhecimento daqueles cheios do Espírito Santo. Ouvindo seus comentários, eu simplesmente respondo: é simples. Aqueles que não são cheios não têm a completa iluminação do Espírito Santo. Mas eles podem, porque a promessa de Deus de encher com o Espírito Santo é para todos que chamam pelo nome de Jesus. Deus é tão bom para nós. Então, novamente, como o povo de Samaria, o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos de Éfeso foi uma experiência diferente da sua conversão e, de novo, espectadores viram uma manifestação externa. Subtítulo: O apóstolo Paulo. Em Atos 9, Saulo, que nós conhecemos como Paulo, estava viajando pela estrada de Damasco com intenção de perseguir os cristãos. Quando chegou perto de Damasco, viu uma forte luz do céu e a voz do Senhor perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo imediatamente perguntou quem era que lhe falava, e o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Saulo então perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E lhe foi dito para ir a Damasco, onde ele receberia instruções. A essa altura, acredito que ele tenha nascido de novo. Minha razão para dizer isso é dupla. Primeiro, depois que o Senhor disse: Eu sou Jesus, Saulo confessou como Senhor. Segundo, Saulo jejuou e orou por 3 dias, e então Ananias veio a ele e disse claramente: Saulo, irmão, o Senhor, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Atos 9, versículo 17. Note a palavra irmão. Ele era um crente no Senhor Jesus Cristo e o confessou como Senhor. Havia 3 dias que orava. Então, depois de ter nascido de novo, Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Aqui não diz que Paulo falou em línguas. No entanto, ele claramente nos diz na sua carta aos Coríntios: Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Quando que ele começou a falar em outras línguas? Quando Ananias impôs suas mãos sobre ele e orou. Atos 9, 17. Subtítulo: Cornélio e sua casa. Havia um centurião romano chamado Cornélio. Ele, sua casa e amigos foram os primeiros gentios a nascerem de novo. Cornélio estava jejuando e orando frequentemente e em uma manhã um anjo apareceu a ele e lhe disse para que mandasse chamar Pedro. Alguns dias depois, assim que Pedro chegou, Cornélio tinha juntado todos os seus amados e eles estavam prontos para ouvir a sua mensagem. Pedro começou a pregar sobre Jesus e antes que ele terminasse, nós lemos: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois se ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, versículos 44 ao 46. Os judeus não teriam nada a ver com os gentios em relação à religiosidade e sequer a maioria das questões sociais. Eles eram excluídos da aliança da promessa, sem esperança e sem Deus. Veja Efésios capítulo 2, versículo 12. Então, o que acontece agora surpreende os judeus que estavam com Pedro. Eles estavam assombrados que aqueles gentios tinham recebido a salvação e o Espírito Santo.
Esse é o único incidente na Bíblia em que as pessoas são salvas e recebem o Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu pessoalmente acredito e percebo que você pode contestar isso, que Deus fez isso porque ele sabia que esses judeus não teriam orado para que Cornélio e seus amados recebessem nem a Jesus e nem ao Espírito Santo, pelo que eles todos duvidariam que pudessem ser salvos. Pense nisto, não há nenhuma evidência miraculosa externa imediata de uma pessoa que havia nascido de novo. Então, mesmo que essas pessoas tivessem aceitado as palavras que Pedro pregou e confessado a Jesus, os judeus não iriam acreditar que sua conversão seria possível. No entanto, quando Deus os encheu com o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas do mesmo jeito que esses judeus fizeram quando foram cheios, eles não poderiam negar que Jesus havia derramado sua salvação aos gentios. Essa ocorrência mostra, sem sombra de dúvida, que quando na realidade uma pessoa está recebendo o derramamento do Espírito Santo, há uma manifestação externa de falar em línguas também. Outra tradução registra: o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. E não havia dúvida sobre isso, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, versículos 45 e ao 46. A Nova e Viva Tradução. Como eles sabiam? Pelo que eles ouviram. Eles viram e ouviram a promessa do Pai.